Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Cecília Haddad. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2018, em Sydney, na Austrália. No dia 29 de abril de 2018, um casal que estava de caiaque em um rio em Sydney, na Austrália, faz uma terrível descoberta. Eles encontram um corpo e ligam para a emergência. Uma senhora faz a ligação para a emergência, ainda muito em choque, e ela relata que eles haviam encontrado um corpo que parecia ser de uma jovem mulher. E enquanto ela fazia a ligação, o marido dela trazia o corpo até a margem do rio. O corpo foi identificado como sendo da brasileira Cecília Haddad. A Cecília tinha 38 anos de idade, ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil. Em 2014 tinha se mudado com o marido para a Austrália. E ela era formada em administração de empresas. Ela foi morar na Austrália para trabalhar como gerente de logística e depois ela abriu uma empresa de consultoria. Os amigos a descreveram como uma pessoa divertida, uma mulher forte e inspiradora. E em 2017, ela e o marido se divorciaram. Os investigadores começam a trabalhar no caso e, ao conversar com os amigos da Cecília na Austrália, eles apontam um possível suspeito: o também brasileiro Marcelo Santoro. Mário Marcelo Santoro era engenheiro e se mudou para a Austrália em 2018. Ele conheceu a Cecília ainda no Brasil, quando eles estavam na universidade. E em 2017, no fim de ano de 2017 para 2018, depois do divórcio, a Cecília ela voltou ao Brasil, ela foi ao Rio de Janeiro passar o fim de ano e foi aí que ela reencontrou o Marcelo. Os dois iniciaram um relacionamento e ele foi morar com ela na Austrália. Porém, esse relacionamento durou pouco tempo. Os amigos contaram que no início o relacionamento parecia ir muito bem, que os dois pareciam combinar muito. E com o passar do tempo, a Cecília começou a contar para as amigas sobre algumas atitudes do Marcelo que as amigas acharam bem estranhas. Porém, a Cecília, ela não parecia ter medo do Marcelo, ela não achava que ele pudesse fazer qualquer coisa contra ela, apenas achava que o relacionamento dos dois não tinha futuro. E como eu falei, o Marcelo tinha ido para a Austrália e estava morando no apartamento em que a Cecília já morava. E então ela pediu para ele sair do apartamento e entregar as chaves. Mas apesar dele ter saído do apartamento, ele não aceitava o fim do relacionamento. E ele passou a segui-la e espioná-la. Ele começou a ficar obcecado por ela e ele ia constantemente até o apartamento para tentar convencê-la a reatar o relacionamento. E ele fazia isso tanto que chegou a um ponto que a Cecília ela começou a ficar dentro do apartamento dela com as luzes desligadas para que ele não percebesse que ela estava em casa. Em uma ocasião, ela até relatou para a amiga que ela havia tomado banho com as luzes desligadas, com medo que o Marcelo aparecesse por lá e percebesse que ela estava em casa. E as amigas relataram que elas ficaram mais preocupadas foi quando a Cecília contou que o Marcelo ele ia até o apartamento dela quando ela não estava, porque ela sentia o cheiro dele e ele deixava algumas coisas fora do lugar. Então as amigas aconselharam a Cecília a procurar a polícia, porém a Cecília ela não queria causar problemas para o Marcelo. Então a Cecília apenas trocou a fechadura do apartamento. Foi então que, em abril de 2018, parecia que o problema da Cecília ia desaparecer, já que o Marcelo contou que ele ia voltar para o Brasil, que ele não ia mais morar na Austrália. E a Cecília, inclusive, tinha aceitado levá-lo até o aeroporto, porque as amigas não acharam uma boa ideia, porém a Cecília disse que ela precisava ver o Marcelo indo embora. Então, no dia 27 de abril, a Cecília ela participou de um churrasco com alguns amigos. Na manhã seguinte, no sábado, ela mandou uma mensagem para a mãe dela, dizendo que ela ia passar o dia em uma montanha e quando ela retornasse, ela entrava em contato com a mãe novamente. E a Cecília ela tinha alguns planos com alguns amigos no sábado, porém ela não compareceu a esses planos. E ninguém teve mais notícias da Cecília até o corpo ser encontrado no dia 29. Policiais, é claro, procuram o Marcelo para que ele seja interrogado, porém eles são informados que o Marcelo tinha planos de retornar para o Brasil. Infelizmente, eles descobrem que o Marcelo já havia retornado, ele tinha adiantado o voo dele para o Brasil. Imagens de câmeras de segurança mostravam ele no aeroporto e embarcando para um voo para o Rio de Janeiro.
Isso era um grande problema para os investigadores, já que pela lei o Marcelo ele não podia ser extraditado, caso isso fosse necessário. Então os investigadores australianos eles se concentram em trabalhar dentro das suas possibilidades e eles juntam o máximo possível de evidências contra o Marcelo. E eles acabam encontrando o carro da Cecília em um estacionamento de uma estação de trem. E vizinhos do Marcelo eles disseram ter visto um carro idêntico ao carro da Cecília, estacionado ali perto do prédio na manhã de sábado, e que depois esse carro teria saído e ele não retornou mais. Então os investigadores eles conseguem imagens de câmeras de segurança de locais que estavam ali no trajeto entre o local onde o Marcelo estava morando e essa estação de trem. E nessas imagens era possível ver o carro se deslocando até o estacionamento da estação. Eles também conseguem verificar a localização do celular do Marcelo para aquele dia. Então eles percebem que quem estava dirigindo o veículo era o Marcelo. Então eles buscam por mais imagens de câmeras de segurança dos arredores para que eles pudessem fazer uma linha do tempo. Então, conforme essas imagens de câmeras de segurança, era possível ver o Marcelo às 7h30 da manhã de sábado, indo em direção ao apartamento da Cecília. E ele fica rondando o prédio por um tempo, até que ele vai até uma lanchonete e ele come alguma coisa, depois ele retorna até o apartamento. E dessa vez ele entra no local. Os investigadores acreditam que foi nesse momento que ele tirou a vida da Cecília a estrangulando. Depois ele teria desbloqueado o celular da Cecília e ele é quem teria mandado aquela mensagem para a mãe da Cecília, dizendo que ela estava indo passar o dia na montanha. Horas mais tarde, ele teria colocado o corpo da Cecília no carro dela e saiu dirigindo, possivelmente procurando qual seria o melhor local para deixar o corpo. Então, depois de ir a alguns lugares, ele acaba indo até o rio, onde mais tarde o corpo foi encontrado. Ele teria amarrado alguns pesos no corpo da Cecília para que ele pudesse afundar. E quando ele retornou ao apartamento que ele morava, ele estava descalço, e isso foi possível ver também através das imagens. E os investigadores conseguiram encontrar um par de sapatos idêntico ao que o Marcelo estava usando nesse dia, no rio, no mesmo rio onde o corpo da Cecília foi encontrado. Então depois ele é visto saindo mais uma vez ali do apartamento e ele vai até uma loja de conveniência, onde ele compra uma garrafa de vinho. E depois ele vai até a estação onde ele deixa o carro da Cecília. Então ele é visto mais uma vez nas imagens de câmeras de segurança do prédio onde ele morava, retornando ao apartamento. E nessas imagens é possível ver que ele havia retirado as roupas que ele estava usando logo que ele chegou e colocou em uma máquina de lavar para lavar as roupas. Isso porque o que seria ali como uma área de serviço do prédio, havia uma câmera de segurança. Já na manhã seguinte, ele sai do prédio levando algumas malas e entra em um carro de aplicativo. E com o depoimento do motorista do carro de aplicativo, foi possível saber mais detalhes desse trajeto. E o motorista, ele lembrava bem do Marcelo, porque segundo ele tinha agido de uma forma bem estranha. Ele contou que ele levou o Marcelo até o aeroporto e que durante o trajeto, em uma parte, quando eles estavam passando por uma ponte, o Marcelo teria pedido para ele ficar na pista mais próxima à beirada da ponte. E então que o Marcelo teria aberto a janela e jogado alguma coisa pela janela. Quando perguntado o que ele acreditava que ele tinha jogado, ele disse que parecia ser um molho de chaves por causa do barulho. Os investigadores fazem uma busca no lago que passava por baixo dessa ponte e eles acabam encontrando as chaves do carro da Cecília. Então, os investigadores australianos apresentam às autoridades brasileiras todas as evidências que eles haviam encontrado. Com isso, no dia 7 de julho de 2018, o Marcelo é detido e acusado pelo crime de feminicídio. O julgamento do Marcelo ocorreu no Brasil, no dia 21 de junho de 2023. E apesar de inicialmente ele ter se declarado inocente, ele acabou confessando o crime. E ele contou que ele havia asfixiado a Cecília em um momento de raiva, que ele havia perdido o controle enquanto eles estavam discutindo. Depois ele teria ficado sem saber o que fazer e então resolveu descartar o corpo. E achou que o melhor a fazer era adiantar aquela passagem que ele tinha para o Brasil e voltar para o Rio de Janeiro. E o Marcelo ele pediu desculpas à família da Cecília, porém a família da Cecília disse não acreditar nesse arrependimento. Ficamos assim muito emocionados e chocados de ver a disfarçatez dele e a frieza que ele tem
de chorar ali, e no instante seguinte ele parou de chorar. Deu para ver que foi tudo falsidade dele, todo aquele choro, fingindo se arrepender do que fez. Um júri popular sentenciou Marcelo a 22 anos de prisão por ter tirado a vida da Cecília e mais 5 anos por ocultação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveite também e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo!